Pessoal, bom dia a todos. Dá para ouvir direito? Posso? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria fazer um certo disclaimer aqui. Eu fui convidada para dar essa palestra sobre física médica, mas eu não sou física médica, eu não tive formação de física médica, mas aconteceu que no pós-doc eu trabalhei fazendo um pós-doc com imagens cerebrais de ressonância magnética. Acabei trabalhando num grupo, eu era orientada por pessoas da engenharia elétrica e por pessoas da medicina, da neurologia. Então, acabei trabalhando dentro do hospital e tive um pouquinho de conhecimento de como que é essa coisa de você estar dentro de um hospital, de trabalhar com médicos, de trabalhar com dados, né, que vêm de seres humanos, dados da medicina. E aí, acabou que eu acabei sendo a primeira contratação do IFGW para atuar no curso de Física Médica que eles montaram lá, que existe desde 2003. Então, embora eu não tenha formação de física médica, eu fui aprendendo algumas coisas ao longo desse tempo, mas tem várias áreas dentro da física médica sobre as quais eu sei muito pouco, certo? Então, a ideia dessa palestra aqui é dar uma ideia geral para vocês sobre o que é a física médica, os principais campos de atuação do físico médico. No final da palestra eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço especificamente, que não é exatamente física médica, mas tem essa interface, né, entre a física e a medicina. Então, só para mostrar um pouco aqui, então, isso daqui é uma foto aérea da Unicamp, aqui é uma vista do Instituto de Física da Unicamp, onde eu fico, mas, na verdade, a gente tem um laboratório aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, né, a gente tem um laboratório de física médica, onde os alunos de física médica fazem estágio no último ano, né, eles fazem estágio aqui no hospital, eles têm acesso a esse laboratório, e a gente também tem um laboratório do grupo, né, no qual eu trabalho no hospital. Então, vou falar só um pouquinho de história da física médica, só para dizer que, embora física médica pareça uma coisa meio nova para a gente, na verdade, antigamente, em que não havia essa separação entre as disciplinas, né, a gente pode dizer que a física médica existe faz bastante tempo. Então, a gente poderia dizer que o primeiro físico médico foi o Leonardo da Vinci. Né, no século XVI, ele já trabalhava com conceitos de física, né, e de medicina. Então, ele fez vários estudos, né, sobre biomecânica, tanto da forma de andar, né, do ser humano, quanto do coração e do sangue, do sistema cardiovascular. Depois, no século XVII, graças aos conhecimentos de física que já se tinha na época, foi inventado o microscópio, que foi um avanço enorme para a medicina, né? Possibilitou a descoberta dos micro-organismos. No século XVIII, já esse médico italiano, médico e físico, cientista italiano, Luigi Galvani, ele descobriu que as células musculares e as células nervosas produziam energia elétrica, certo? Depois, mais adiante, já no final do século XIX, início do século XX, o Enthoven, ele aperfeiçoou, né, um voltímetro para medir, né, que fosse extremamente sensível para medir correntes, campos elétricos muito pequenos, e com isso ele fez as primeiras medidas de eletrocardiografia, certo? E também esse sistema que ele desenvolveu permitiu, então, estudos em eletroencefalografia mais adiante, certo? E abriu outras áreas de estudo, né, como biomagnetismo, né, bioeletricidade, essas coisas. Também o Helmholtz, né, no final do século XIX, ele também um exemplo de cientista que trabalhava com física e com medicina, as coisas se misturavam. Então, ele desenvolveu o oftalmoscópio, né? E avançou bastante os conhecimentos de oftalmologia. Ele fez estudos em audição, fez estudos em acústica. Então, ele misturava e também foi o primeiro a demonstrar radiação eletromagnética. E, finalmente, né, bem no final do século XIX, o Röntgen, né, descobriu os raios-x. Então, essa foi uma descoberta que realmente revolucionou a medicina, né? Porque pela primeira vez você podia enxergar dentro do corpo humano sem ter que abrir o corpo humano. Então, isso revolucionou totalmente. A gente quase pode dizer que esse foi, de fato, o início, né, da física médica. Então, aqui só para falar algumas curiosidades, né, da descoberta dos raios-x. Obviamente, imediatamente percebeu-se, né, o potencial da aplicação de raio-x na medicina, né, justamente por essa questão de poder enxergar dentro do corpo humano sem precisar abrir, mas também
não muito depois que os raios-x foram descobertos, começaram a se perceber os efeitos biológicos da radiação ionizante. Tanto que no início do século XX foram criadas comissões internacionais de proteção radiológica. Mesmo assim, o pessoal demorou para entender exatamente quais eram os efeitos maléficos, né, da radiação ionizante. Então, para vocês terem uma ideia, por muito tempo nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, existiam máquinas de fluoroscopia, que é basicamente você jogar raio-x para você enxergar em tempo real uma coisa que está acontecendo, para experimentar sapatos. Então, as sapatarias, né, as lojas de sapatos, tinham essas máquinas de fluoroscopia, porque aí a criança ia, experimentava o sapato e não sabia dizer se estava bom ou não, colocava o pé ali, a pessoa colocava a cara, né, diretamente contra o feixe de raio-x para enxergar se o sapato estava calçando bem ou não. E, por incrível que pareça, essas máquinas, né, de fluoroscopia ainda foram encontradas, apesar de que foram se avançando os conhecimentos sobre os perigos, né, da radiação ionizante e tal. Existiam essas máquinas até os anos 60, ainda podiam ser encontradas algumas dessas máquinas. Acho que, não lembro se nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Certo? Então, o problema, né, de você descobrir coisas e não saber tudo sobre elas. Né? Outra descoberta importantíssima, né, tanto para a medicina, quanto a gente poderia dizer para a física médica, foi a descoberta da radioatividade. Então, quem descobriu a radioatividade foi o Becquerel, mas quem desenvolveu os conhecimentos a respeito, né, foram a família Curie, né, o Pierre e a Marie Curie, principalmente a Marie Curie. Eles fizeram estudos bastante aprofundados. Então, o Becquerel percebeu que sais de urânio colocados em cima de uma placa fotográfica que estava coberta por um papel escuro, preto, ainda assim sensibilizavam essa placa fotográfica, como se fosse luz, só que estava atravessando um papel escuro, né? E ele achou que fosse um efeito de fosforescência, mas ele percebeu que sais de urânio que não eram fosforescentes também tinham esse efeito. E mais adiante, então, o Pierre e a Marie Curie fizeram uma sistematização de estudar elementos que tinham essa propriedade. E aí descobriram elementos novos, né? O polônio e o rádio, basicamente. O polônio foi dado esse nome porque a Marie era da Polônia. E, enfim, então, isso também a gente vai ver que acabou resultando numa área importante para a física médica. Então, claro que muita coisa aconteceu, né, desde a medicina do século XIX até a medicina do século XX ou XXI, muitas coisas evoluíram. Então, desde a primeira placa, né, o primeiro raio-x no ser humano, essa daqui é a mão da esposa do Röntgen, por sinal. Hoje em dia a gente tem imagens de altíssima resolução, né, como as imagens de ressonância magnética, que mostram a anatomia quase como se elas são quase similares a você pegar, fazer um corte histológico e tirar uma foto em branco e preto. E a gente consegue também estudar a função dos organismos, né? Isso daqui é uma imagem PET, não sei se vocês sabem o que é PET, é Positron Emission Tomography, tomografia por emissão de pósitrons, que permite analisar o metabolismo energético do corpo, certo? Então, muita coisa evoluiu. E com a radiação ionizante, em medicina, a gente consegue fazer uma série de coisas. Então, aqui a gente tem um exemplo de vários tipos de radiação que podem ser utilizadas. A gente pode usar partículas alfa, né, ou núcleos de hélio, a gente pode usar partículas beta, né, ou elétrons, partículas gama, né, que são os fótons de vários comprimentos de onda, até nêutrons e prótons podem ser usados. E com isso a gente consegue fazer uma série de coisas, fazer diferentes tipos de imagens e também fazer diferentes tipos de tratamentos. Claro que essas radiações todas elas vão interagir com o corpo de diferentes formas e é preciso entender exatamente como elas interagem, porque junto com os benefícios existem também os malefícios. Então, sempre tem que ter um equilíbrio aí entre essas coisas. Então, a gente sabe, né, que a radiação ionizante ela afeta o DNA, né? Ela causa dano no DNA. Então, esse dano no DNA ele vai causar um dano celular, certo? E aí a gente tem duas coisas que podem acontecer. Isso pode levar à morte celular, né? Ou pode levar a uma mutação genética que, eventualmente, pode resultar num câncer. Então, da mesma forma que a Marie Curie já, né, quando ela começou a fazer estudos sobre radioatividade, ela percebeu o potencial da radioatividade para curar câncer, porque a radioatividade tinha uma tendência a matar
mais as células cancerígenas do que células sãs, ao mesmo tempo a própria radiação pode causar uma mutação genética que causa o câncer. A própria Marie Curie acabou morrendo de um câncer, de uma anemia no sangue, né, causada pela radiação que ela tomou, né, em todo o tempo de trabalho dela. E essas coisas acontecem de verdade. Eu não sei quão jovens vocês são aqui, mas quando eu era adolescente, né, ficou muito famoso esse acidente que aconteceu em Goiânia, em 1987, em que foi jogada uma fonte de radiação, né, de césio num ferro velho, e crianças viram um negócio brilhante lá e começaram a brincar e se esfregar naquele negócio, e foi um desastre terrível, né? Várias pessoas morreram por conta disso e outras tiveram sérios problemas de saúde. Também, mais ou menos na mesma época, um ano antes, aconteceu um acidente em Chernobyl, não sei se vocês ouviram falar, né, na Rússia também, que foi devastador. E agora, mais recentemente, aconteceu um problema em Fukushima, no Japão, né, em 2011, que também teve vazamento aqui, né, de uma usina radioativa. Bom, então, tendo dado essa introdução histórica, para que serve a física médica, né? É um pouco óbvia essa pergunta, mas eu vou responder ela assim mesmo, certo? Então, o que seria a física médica, em primeiro lugar? Então, a física médica, e aqui eu vou inserir a física biomédica também, basicamente é você precisa, né, para ser físico-médico, físico-biomédico, você precisa ter uma formação multidisciplinar e interdisciplinar. Então, é uma disciplina que combina informações, né, conhecimentos de várias disciplinas, principalmente física, teórica experimental, mas também bastante coisa de biologia e medicina e bastante coisa atualmente de matemática e computação, né? Hoje não tem como fugir da computação, ela está presente em todos os níveis da nossa vida, certo? E a gente poderia separar, então, qual seria a diferença entre física médica e física biomédica, certo? Então, a gente poderia dizer que o profissional formado na área de física médica é um profissional mais voltado para o mercado de trabalho, para atuar em clínicas e hospitais, certo? Já o profissional de física biomédica seria um profissional com um perfil mais acadêmico, né, que faria pesquisa, né, desenvolvimento e aprimoramento, e também trabalharia na questão do ensino, certo? Mais especificamente, né, para que serviria a física médica, né? Então, a física médica estaria relacionada, né, ao uso, controle e manipulação das radiações ionizantes, né, tanto para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, quanto para prevenção de acidentes. Mas ela não está envolvida só com radiação ionizante, né? Então, o físico médico, existem físicos médicos que não trabalham com radiação ionizante, trabalham com radiação não ionizante, que também é usada para diagnóstico e monitoramento de doenças de pacientes. E também existe uma área da física médica que seria mais voltada para a instrumentação e processamento de sinais biomédicos. Isso daqui estaria mais associado à pesquisa e desenvolvimento. Então, quais são as áreas de atuação em física médica e biomédica, né? Seriam todas essas aqui. Então, radioterapia, medicina nuclear e radiologia diagnóstica seriam as áreas mais, não digo mais importantes, porque todas as áreas são importantes, mas são as áreas que mais chamam a atenção, e principalmente radioterapia, existe uma legislação que obriga a existirem físicos médicos associados a serviços de radioterapia. Essas aqui ainda não tem nenhuma legislação nesse sentido, mas são as principais áreas de atuação do físico médico. Mas existem essas outras áreas, como o uso da radiação não ionizante, que seria, por exemplo, ressonância magnética, radiação não ionizante, ou ultrassom em geral, né? Proteção radiológica, radiocirurgia, metrologia das radiações, radiobiologia e processamento de imagens e sinais biomédicos. Eu vou falar mais especificamente dessas três áreas aqui, e mais adiante vou falar bem por cima disso aqui, que está mais associado ao que eu faço. Então, a parte de radioterapia. O que é radioterapia? Radioterapia, basicamente, é o uso da radiação ionizante para tratamento de câncer, certo? É basicamente isso que é radioterapia. Então, atualmente, existem máquinas, equipamentos, né, super precisos, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, não sei se alguém sabe o que é radioterapia aqui, se já teve algum parente que teve que fazer, mas
qual que é a ideia da radioterapia? Você tem que jogar radiação num tumor de forma a danificar o DNA para que as células morram, né? Basicamente esse é o caminho, mas, simultaneamente, você tem que tentar, ao máximo, preservar os tecidos que estão em volta do tumor. Então, atualmente, existem equipamentos que permitem que você jogue radiação de várias direções em direção ao tumor. Isso daqui é um exemplo de um equipamento que, além disso, ele deixa que você formate exatamente a forma do feixe que vai na direção, que vai atingir o tumor. Então, o físico-médico é o responsável por fazer esse planejamento. Quanta radiação você vai emitir em cada direção, de forma a maximizar a quantidade de radiação que chega no tumor e minimizar a quantidade de radiação que chega nos tecidos que estão em volta, certo? Então, quem faz esse planejamento é o físico-médico, basicamente. Então, o que um físico-médico faz? Ele vai elaborar esses tratamentos radioterápicos, ou seja, o paciente vai chegar para o médico vai analisar o que ele tem, vai ver o que tem que ser feito, o médico vai conversar com o físico-médico, e quem vai planejar como vai ser feita a radioterapia é o físico-médico. E, como eu disse, atualmente existe uma legislação que obriga todas as clínicas e hospitais que têm serviços de radioterapia, elas têm que ter um físico-médico para fazer esse tipo de serviço, certo? Ele também vai atuar em calibração de feixes terapêuticos, controle de qualidade. Isso é uma coisa feita por pelos físicos médicos em todas as áreas. Vocês vão ver que essa questão de controle de qualidade é importante, ela aparece em todas as áreas, porque justamente para que o aparelho esteja funcionando em ótimas condições, você tem que ter um controle de qualidade, tem que ter uma pessoa lá que entenda como funciona para fazer esse controle, né? E depois tem outras coisas, desenvolvimento e execução de programas de proteção radiológica, isso também é uma coisa que aparece bastante. Então, em qualquer serviço que usa radiação ionizante, você tem que ter um programa de proteção radiológica, né? Para que as pessoas que trabalham naquele serviço e as pessoas que vão ser atendidas naquele serviço não recebam mais radiação do que é necessário, certo? Depois, a outra área da física médica que eu vou falar é a medicina nuclear. Então, o que é medicina nuclear? Já a medicina nuclear é o uso de radionuclídeos, né, que são, de alguma forma, inseridos no paciente, ou por via oral, né, você toma uma solução que tem compostos radioativos, ou você leva uma injeção, e serve tanto para fazer imagens, quanto pode servir para fazer tratamento radioterápico também, né? Existem algumas fontes de radionuclídeos que são colocadas dentro da pessoa, perto da região do tumor, para atuar diretamente dentro da pessoa. Então, só para dar um exemplo, eu falei que eu falar da tomografia por emissão de pósitrons. Isso daqui é uma técnica para fazer imagens. Não sei se alguém já fez um PET aqui. Alguém já fez um PET? Ninguém? Algumas, 2 pessoas? Então, como é que funciona essa técnica aqui? Essa técnica funciona que as pessoas recebem uma injeção que contém radiofármacos. Então, o que é um radiofármaco? Um radiofármaco é alguma molécula em que você substitui uma parte dessa molécula por um elemento radioativo. Então, um dos radiofármacos mais conhecidos é a FDG, que é a fluordesoxiglicose, que é basicamente uma glicose em que você substitui aqui um dos átomos dela por um flúor radioativo. E o interessante dessa molécula é que, como ela é glicose, ela vai percorrer o mesmo caminho que a glicose percorreria no corpo humano. Então, essa que é a ideia. A ideia é você seguir o metabolismo, né, da glicose, só que você está seguindo com um composto radioativo. Então, esse flúor aqui, o que ele faz? Ele emite pósitrons, né? Pósitron é antipartícula do elétron. O pósitron, quando ele encontra um elétron no corpo, que vai estar cheio, eles vão se aniquilar e vão emitir 2 raios gama, né? 2 fótons em direções opostas. Esses fótons eles são detectados, né, quase simultaneamente, e com isso é formada a imagem. E com isso você consegue ter uma ideia do metabolismo de glicose dentro do corpo humano. Então, geralmente, se você tem um tumor, você vai ter um metabolismo mais acelerado e, com isso, você consegue analisar esse tipo de coisas. Quais seriam as principais atribuições do físico-médico na medicina nuclear? Né? Então, novamente, controle de qualidade dos equipamentos, eu falei que isso ia aparecer bastante, dos equipamentos e das imagens, né? Proteção radiológica, falei que ia aparecer justamente, então tem que manipular, gerenciar rejeitos, descontaminar e controlar incidentes e acidentes radioativos, planejar áreas de manuseio, uso e armazenamento de materiais radioativos não selados. Então, aqui o físico-médico é extremamente importante.
E existem outras coisas, como fazer dosimetria de pacientes, né, calcular quais são as doses internas, quanto que uma pessoa pode levar, tanto para fazer um exame de imagem, porque, obviamente, todos esses exames que utilizam radiação ionizante, você sempre tem que ter um compromisso, né, entre... Geralmente, assim, quanto maior a quantidade de radiação que você manda para a pessoa, melhor é a qualidade da sua imagem. Então, você sempre tem aí um compromisso entre quanta radiação você vai mandar para obter um diagnóstico o mais preciso possível e quanto que você pode mandar para você não criar um outro problema na pessoa para tentar obter esse diagnóstico. Então, isso é uma coisa que aparece constantemente, né, dentro da física médica, esse trade-off, né, esse compromisso. E também eles fazem, então, apoio à área de radiofarmácia, né, que é manuseio de geradores de radionuclídeos. Finalmente, a outra parte bastante comum, né, de atuação de físicos médicos é a parte da radiologia diagnóstica, né? Então, a radiologia seria o uso de radiação ionizante para fazer imagens. Na verdade, essa definição ela varia de um lugar para outro. Tem muitos centros que incluem radiação não ionizante também. Então, qualquer imagem que você faça do corpo humano, utilizando qualquer tipo de radiação, ou mesmo utilizando ultrassom, entra na área de radiologia. Em outros casos, essas áreas estão separadas. Então, onde, né, que um físico médico atua nesse caso aqui? Então, ele vai atuar novamente, né, em controle e garantia de qualidade, em operação de equipamentos, né, para calibração dos equipamentos de raio-x, processadores de filme. Uma coisa que é feita bastante é a organização de programas de treinamento e formação de recursos humanos na área de radiologia diagnóstica e realização de levantamentos radiométricos, que também está associado, então, à questão da proteção radiológica. Bom, aqui tem algumas fronteiras na física médica, né? Quais são as coisas que são mais fronteira mesmo na física médica? Essa aqui já não é tão fronteira. Não sei se vocês já ouviram falar de equipamentos de PET-CT. Então, PET é aquele equipamento que eu falei, de tomografia por emissão de pósitrons, né, para fazer imagens de medicina nuclear, em que o que você consegue enxergar é o metabolismo da pessoa, certo? Seria uma imagem mais ou menos como essa aqui, certo? Os pontos mais escuros aqui, os pontos mais escuros aqui seriam relacionados ao metabolismo da pessoa. CT, que é de Computer Tomography, ou tomografia computadorizada, é uma técnica que usa raio-x para adquirir imagens de altíssima resolução. Então, você consegue fazer imagens anatômicas de altíssima resolução com tomografia computadorizada. Então, o que acontece? As imagens de PET, elas não têm uma resolução muito boa, né? Elas são meio borradas. E as imagens de CT têm uma resolução ótima. Então, você tem equipamentos que coletam os dois tipos de imagens simultaneamente para fazer uma imagem desse tipo aqui, em que você tem a anatomia dada pela tomografia computadorizada, sobreposta à função, né, o metabolismo dada pela tomografia por emissão de pósitrons. Se isso aqui é difícil de fazer, na verdade, porque são duas técnicas totalmente diferentes, então, em uma você tem uma fonte de raio-x externa, em outra você tem uma fonte radiativa interna, e você tem que combinar essas coisas. O que realmente está, hoje em dia, na fronteira da física médica é a associação de PET com ressonância magnética. Então, quem aqui já fez uma ressonância? Bastante gente. Então, ressonância magnética é uma técnica extremamente versátil, e aqui eu sou suspeita porque eu trabalho com ressonância faz bastante tempo e eu adoro a técnica, acho ela extraordinária, mas ela não usa radiação ionizante, mas ela usa campos magnéticos. Então, imagina, você tem que combinar uma técnica que vai emitir pósitrons, né, que são partículas carregadas, dentro de um campo magnético. Então, isso aqui é uma coisa extremamente complicada. Eu não sei se já existem, para ser sincera, eu acabei não indo atrás de ver essa informação, mas eu acho que ainda não existem aparelhos que já estejam funcionando em clínicas. Acho que isso aqui ainda está no nível de pesquisa, porque é uma coisa extremamente complexa, certo, de ser feita, mas aqui a ideia é mais ou menos a mesma de CT da tomografia computadorizada com PET, que é combinar a anatomia com a função, com a diferença de que a tomografia computadorizada ela dá uma imagem muito boa em resolução quando você quer ver tecidos como ossos, esse tipo de coisa. Mas para os tecidos moles, a que tem a melhor definição é a ressonância magnética. Então, você consegue ver tecidos moles muito bem e sobrepor a função obtida com o PET. Então, eu falei um pouco do que é física médica, para que física médica.
Agora eu vou falar um pouquinho de por que física médica, por que todos vocês estão aqui deveriam estudar física médica, ou não, né? Mas, então, a verdade é que a física médica é uma das profissões que mais tem crescido no Brasil. Então, esse artigo aqui é de 2014, e nesse artigo vocês podem ver que ele estava falando aqui, o artigo principal era falando que existe uma demanda por enfermeiros no setor de saúde, mas aqui fala que, além de enfermeiros, existe uma demanda por físicos médicos. Então, o segundo profissional, claro, isso faz 2 anos e meio, né? Mas o segundo profissional que estava em maior demanda 2 anos e meio atrás, dentro da área da saúde, era o físico médico, de fato. Né? Então, aqui está dizendo, né, qual seria o salário inicial de um físico médico. Era por volta de R$4.000, né, 2 anos e meio atrás, agora deve estar um pouco mais. E aqui, né, tem uma fala do Ricardo Terini, que é o coordenador do curso de Física Médica da PUC de São Paulo, que realmente os médicos não estão preparados, né, para lidar com as técnicas que o físico médico pode lidar, que são essas técnicas que eu acabei de mencionar, de radioterapia, medicina nuclear, e também para dar um suporte nessa área de radiologia. Então, aqui, esse artigo já é de 2013, é mais antigo, mas o Ministério da Saúde comprou 80 aparelhos de radioterapia. E quem que vai cuidar desses aparelhos? Eu não sei se já existem, a essas alturas, pessoas capacitadas para cuidar de todos esses aparelhos. Tudo bem, isso daqui faz um pouco mais tempo, mas a tendência é crescer cada vez mais, porque essas áreas de radioterapia e medicina nuclear cada vez estão se tornando mais importantes para a saúde, né? Ainda mais que a incidência de câncer vem aumentando, a população está crescendo, a incidência de câncer tem aumentado, então a tendência é cada vez existir mais demanda por esse tipo de tecnologia. Isso daqui eu tirei de um levantamento realizado pela BFM também, em meados de 2014, em que eles tinham feito uma pesquisa com a BFM, a Associação Brasileira de Física Médica. Eles tinham feito uma pesquisa com 373 físicos médicos, e aqui eles colocaram os salários, a média de salários que esse pessoal recebia nessa época, mínima e máxima. Então, você vê que radioterapia geralmente são empregos muito bem pagos, com algumas exceções, mas geralmente são bastante bem pagos. Aqui eu tentei dar uma atualizada para como seriam esses valores agora em janeiro de 2017, né? Então, você vê que, em média, um profissional em radioterapia ganha por volta de R$14.000. Em medicina nuclear e radiodiagnóstico é um pouco menos, R$9.000, R$8.000, mas é um salário razoável a nível de Brasil. E como é que eu faço para ser um físico médico? Certo? Então, para ser um físico médico, a primeira coisa que eu tenho que ter é formação a nível de graduação em física médica. Ou, na verdade, essa é uma das opções. Uma coisa interessante é que o Brasil é um dos poucos países que desenvolveu essa coisa de graduação em física médica. Nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa, a física médica é uma coisa feita a nível de pós-graduação. Então, você faz um curso de física e depois você se especializa em física médica. Aqui não. Aqui foram surgindo os cursos de física médica, então você pode fazer física médica na Unicamp, que é o melhor curso, brincadeira. Mas existem vários outros lugares, né, que têm cursos de física médica. Aqui também tem esse slide que, infelizmente, também não está atualizado, que eram os cursos de graduação em física médica que existiam em 2010. Então, na verdade, a gente tinha 2 cursos de graduação no Nordeste, 8 no Sudeste e 3 no Sul. Eu tenho a impressão de que outros cursos foram criados e algum desses foi fechado nesse meio tempo. Mas também não foi. Mas deve estar por volta desse número, então, 13 cursos de graduação. Depois que você faz a formação a nível de graduação em física médica, você faz uma especialização, residência multiprofissional em física médica. Então, os físicos médicos, depois que eles terminam a graduação, eles têm que fazer uma residência que nem os médicos. Eles vão para o hospital e aí vão fazer uma residência de 2 anos, geralmente. São bem pesadas, né? São geralmente residências que muitas vezes têm por volta de 60 horas semanais, mas pagam relativamente bem, né, para alguém recém-formado, né? Tem bolsas relativamente boas, dadas pelo MEC. E também onde que você pode fazer isso? No Hospital de Clínicas de Campinas, a gente tem a residência multiprofissional, mas existem vários lugares, né, que tem residência multiprofissional, né, como o Hospital AC Camargo, o Sírio-Libanês tem, o Hospital da USP de Ribeirão,
Hospital de Câncer de Barretos, né, Unifesp, né, a Medicina da USP também, então tem vários lugares que tem. Ou você pode fazer uma pós-graduação também, então esse também é um levantamento dos programas de pós-graduação em Física Médica que existiam em 2010, que eram 12 cursos de pós-graduação, que isso daqui seria uma forma de você se especializar. Mas para trabalhar em clínica ou hospital, o pessoal dos hospitais prefere que você tenha feito uma residência multiprofissional, certo? Bom, então, como eu sou da Unicamp, eu vou falar um pouquinho do curso de Física Médica da Unicamp, bem pouco, certo? Mas como é que é o curso de Física Médica da Unicamp? Então, na Unicamp a gente tem duas modalidades, a Física Médica e a Física Biomédica, que, como eu falei, a Física Médica seria voltada mais para o mercado de trabalho, né? E tem uma especialização, né, em radioterapia, medicina nuclear e radiodiagnóstico. Aqui, especialização, quando eu falo, na verdade, a gente tem estágios nessas áreas, ainda dentro do curso de graduação. Isso não implica que você esteja livre de fazer residência multiprofissional depois, você tem que fazer a residência depois. E a Física Biomédica ela é mais voltada para pós-graduação em pesquisa. Então, esse curso de Física Biomédica, na verdade, ele é praticamente quase que o bacharelado inteiro de Física, com algumas disciplinas específicas da área médica e biológica. Então, como é que faz para cursar Física Médica na Unicamp, né? Então, você tem que prestar o vestibular, o curso 51, que é o chamado cursão lá da Unicamp, que é um curso que envolve física, matemática, as várias áreas da física, várias áreas da matemática. E aí, uma vez entrando no cursão, você tem 3 semestres de ciclo básico, né, de matemática e física. Então, esses 3 semestres são feitos com o pessoal da engenharia, com o pessoal, né, dos cursos de matemática e tal. E são basicamente cursos de física, matemática, engenharia física, matemática aplicada. E aí, depois disso, você tem que fazer uma opção sobre o que você quer fazer. Então, existem um número de vagas fixos para a Física Médica, você tem que fazer uma segunda seleção, e aí você tem 5 semestres do ciclo profissional, que vão ser matemática, física e vai ter disciplinas de biologia. Aqui está Física Médica, sim, porque realmente é bem mais matemática e física que você vai ver do que biologia, mas você vai ver biologia também. Finalmente, a gente tem 2 semestres de estágio que são feitos no hospital, lá da Unicamp, apesar de que no segundo semestre existem alguns convênios que você pode fazer o segundo estágio fora da Unicamp. E esses estágios, então, são em radioterapia, radiologia diagnóstica e medicina nuclear. Então, o pessoal passa por todos esses serviços, né, fica 1 ano praticamente dentro do hospital, passando por esses diferentes serviços e acompanhando, né, fazendo controle de qualidade, vendo como é que funcionam esses 3 serviços. Então, depois de 5 anos ou 3.240 horas de angústias e alegrias, né, você se forma um físico-médico, e aí você tem que ir, então, para uma residência multiprofissional. Então, só para fazer uma propagandinha extra aqui da Unicamp, desde que o curso foi criado em 2003, né, a gente teve 164 alunos ingressantes, alunos de diferentes lugares do Brasil e alguns até da América Latina. E desses 164 até agora se formaram 102. Bom, claro que a gente tem vários alunos que estão no meio do curso nesse momento, né? E os nossos formandos, eles têm tido realmente uma colocação muito boa nos lugares de trabalho no Brasil. Então, os nossos formandos, principalmente das primeiras turmas em que ainda não existia residência multiprofissional, isso é uma coisa mais recente, conseguiam as melhores vagas, onde existiu o aprimoramento, que foi o precursor da residência multiprofissional. Então, se você quer fazer Física Médica, venha fazer na Unicamp, certo? Bom, então acho que eu estou bastante adiantada. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço, então, agora. Certo? Então, isso aqui foi um panorama geral da Física Médica. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço e por que eu estou na Física Médica, apesar de eu não ser Física Médica, certo? Então, eu trabalho com um troço que a gente chamou de neurofísica, certo? Quando a gente chamou, nem existia essa definição aqui na Wikipedia, mas hoje em dia você já vai na Wikipedia e consegue encontrar essa definição aqui. Então, neurofísica, neurophysics, ou neural physics, né, física neural, seria a parte da física médica que, basicamente, lida com o sistema nervoso, certo? Incluindo o cérebro e a medula espinhal. E pode ser visto, né, como uma abordagem para a neurociência que é baseada num conhecimento sólido das leis fundamentais da natureza, certo? Então, quando eu entrei na Unicamp,
o professor Covolan e eu fundamos o grupo de neurofísica em 2005. Um pouco mais para frente, o Rickson, que foi aluno de doutorado do professor Roberto, entrou também como professor. Então, atualmente, o grupo somos nós três. O professor Roberto se aposentou no ano passado, mas continua trabalhando lá como voluntário. E o que a gente dizia que era um moto do grupo era o uso de técnicas multimodais para estudo do cérebro. Então, eu vou falar um pouquinho o que são essas técnicas multimodais, mas a ideia era usar técnicas simples, que eram técnicas baseadas em ressonância magnética. Então, como eu falei, a ressonância magnética é uma técnica extremamente versátil, você consegue obter diferentes tipos de dados. Então, cada uma dessas coisas aqui são basicamente diferentes técnicas baseadas no mesmo fenômeno e no mesmo aparelho. Então, do mesmo fenômeno, que é o fenômeno de ressonância magnética nuclear, e com o mesmo aparelho, você consegue obter dados de naturezas bastante diferentes. A gente também usa eletroencefalografia e também tem usado bastante espectroscopia no infravermelho próximo. Na verdade, o Rickson é um especialista nessa área aqui, em que você joga lasers na cabeça da pessoa para investigar o funcionamento do cérebro. E outra coisa que o nosso grupo foi pioneiro foi o uso conjugado dessas técnicas. Então, a combinação de fazer eletroencefalografia dentro de uma máquina de ressonância magnética, combinar e fazer medidas simultâneas de eletroencefalografia e essa técnica de espectroscopia no infravermelho próximo, e também fazer medidas simultâneas dessa técnica óptica com a ressonância magnética. E o nosso grupo participa em 2 projetos grandes. Um é o projeto BRAIN da FAPESP, que é um CEPID, não sei se vocês sabem o que é um CEPID, mas é um projeto grande da FAPESP, que é o Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology, e também participa de um projeto da FINEP chamado Extreme, que é Experiências de Tecnologia para Reabilitação em Medicina. Então, eu vou dar uma pincelada rápido sobre o que a gente faz. Primeiro, eu preciso apresentar vocês ao cérebro, que é o nosso objeto de estudo principal. Então, isso daqui é uma imagem de ressonância magnética do cérebro, né? São 3 cortes. Isso daqui é um corte coronal, que é um corte assim, né? Isso daqui é um corte axial, que é um corte assim, e esse daqui é um corte sagital, né? Que é uma coisa assim. O que vocês podem ver é que a gente tem uma coisa mais branca aqui no meio, que a gente chama de substância branca. A gente, na linguagem leiga, a gente gosta de chamar de matéria branca, matéria cinza, mas os médicos chamam de substância branca e substância cinza. Então, faz muito tempo já, depois de levar várias broncas dos médicos, porque eu falava matéria cinza, eu aprendi que é o certo a substância cinza. E a gente tem, então, a substância cinza, que é essa parte cinza em volta da parte branca. A substância cinza, basicamente, são os corpos dos neurônios. Então, o neurônio é aquela cabecinha, né, que é a célula, né, e depois ele tem aqueles filamentos, né, que fazem as conexões com outros neurônios. Então, essa parte cinza aqui, basicamente, é o corpo do neurônio. E essa parte branca aqui são aqueles filamentos que se conectam com outros neurônios. Certo? Então, eu digo que a substância cinza seria a CPU do cérebro, e essa daqui seriam as conexões. Certo? E o cérebro fica embebido no fluido cerebroespinal, né, que é um fluido que protege o cérebro de golpes e outras coisas mais. Então, o cérebro é formado por neurônios, mas não só neurônios. Na verdade, o cérebro é formado por uma porcentagem não tão grande de neurônios e um monte de células da glia, que são células que até recentemente se acreditava que tinham a única função de dar suporte aos neurônios, mas, na verdade, mais recentemente tem se descoberto que elas também têm papéis importantes em termos de processamento de informações. Então, isso daqui é uma foto, né, feita, não sei exatamente com que técnica, de neurônios piramidais, né, que são os neurônios que ficam justamente no córtex. Esse daqui seria o corpo do neurônio, esses são os filamentos que conectam com outro grupo de neurônios. E uma coisa importante do cérebro é que no cérebro a gente não tem armazenamento de energia lá, ou seja, não como em outras partes do corpo, que a gente pode extrair energia de gordura ou de músculos. No cérebro, a gente só consegue energia através do sangue. O sangue traz glicose e oxigênio, né? E é isso que é a base para formar ATP, que é basicamente a moeda energética, né, do corpo. Então, para o cérebro funcionar, eu preciso de uma rede vascular extremamente intrincada. Então, aqui tem uma representação, né, da rede vascular nas veias e as artérias na superfície cerebral, mas isso daqui vai se transformando em capilares, né, que chegam até os neurônios e levam nutrientes para os neurônios, e dessa forma o cérebro funciona. É importante mencionar aqui que, embora o cérebro seja por volta de 2% da massa do corpo,
ele consome 20% da nossa energia. Né? Então, o cérebro, aquelas coisas que se falam, que a gente só usa 10% do cérebro, não. A gente usa cada neurônio do cérebro, tudo, e ele consome muita energia. Então, o que a gente usa no grupo de neurofísica para estudar o cérebro? Então, a gente usa várias técnicas, certo? A principal que eu falei é a ressonância magnética. Então, esse daqui é uma foto de um aparelho similar ao que a gente tem lá na Unicamp. É uma máquina Philips de 3 Tesla. Alguém tem uma ideia de quanto que é um campo magnético de 3 Tesla? Quanto que é o campo magnético da Terra em Tesla? Alguém sabe? O campo magnético da Terra é da ordem de meio Gauss. E 1 Gauss é da ordem de 10 a menos 4 Tesla. Então, 3 Tesla é um campo muito forte. E esse campo ele fica ligado o tempo todo, certo? Porque a gente usa, as máquinas atuais, né, de ressonância magnética, usam magnetos supercondutores, né, que ficam resfriados com hélio líquido, e aí você liga esse campo, que o processo de ligar o campo, na verdade, é um processo extremamente demorado, demora por volta, na verdade a gente fala levantar o campo, demora por volta de 5 horas, né, para você ligar o campo, e aí ele fica sempre ligado. Por isso que nas salas de ressonância magnética, você sempre vai ver, cuidado, campo magnético forte, você tem que entrar sem nada magnético, você não pode entrar se você tiver próteses metálicas. Você tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa lá, quando você chega perto daquele tubo ali, né, se você tiver... A gente sempre faz essa experiência, principalmente quando está mostrando para os estudantes novos de física médica. Você coloca um chaveiro, assim, claro, tem que segurar forte, ele levanta, assim. Né, se você colocar uma chave numa cordinha, ele levanta, fica horizontal, assim, é muito forte. Eu que sempre entro de cinto lá, o cinto puxa, assim. É bem estranho. Então, isso daqui são imagens de ressonância magnética que a gente usa bastante. Então, isso aqui é só para dar uma ideia de que, com esse tipo de máquina, a gente consegue obter imagens de contrastes bem variados, né? Então, isso daqui é uma imagem ponderada em T2, perdão, em T1. Isso daqui é uma imagem ponderada em T2. Então, vocês veem que com o mesmo aparelho, eu consigo 2 contrastes diferentes. Isso aqui não é o negativo dessa imagem, tá? Pode até parecer em primeira vista, mas não é o negativo. Por que é importante ter diferentes contrastes? Vocês têm alguma ideia? Cada tipo de contraste dá uma informação diferente para o médico. Então, o médico sabe que se ele olhar numa imagem de T1 e ele vê uma formação de um determinado tipo, e ele vai e olha na imagem T2, essa formação tem uma outra cara, ele sabe, isso daqui é um tumor, ou isso daqui é uma lesão de sei lá o quê. Né? Então, diferentes contrastes dão mais informação. Isso daqui é uma imagem, uma angiografia feita com ressonância magnética. Então, você consegue ver somente os vasos aqui principais, no caso do cérebro, com ressonância magnética. Um outro exemplo de imagem que a gente consegue obter com ressonância magnética são as imagens que a gente chama de imagens ponderadas por difusão. Então, nessas imagens aqui, essas 2 imagens aqui são imagens ponderadas por difusão. Essa aqui não, e essa aqui, na verdade, é uma combinação dessas 3. Então, essas imagens aqui, elas são obtidas em que, quanto mais escuro aqui, eu tenho maior difusão das moléculas de água. Ou seja, com uma técnica que é a ressonância magnética, que é baseada, na verdade, na interação de campos magnéticos com spins nucleares, certo? O spin é uma coisa, para a gente, quase esotérica, né? E, no entanto, você, manipulando o spin nuclear, né, com campos magnéticos, você consegue obter imagens que te dão uma dimensão da difusividade da água no tecido. Então, essas imagens aqui são imagens ponderadas em difusão, essa tem uma ponderação pequena, essa tem uma ponderação maior. Então, nessa região aqui, que eu tenho o líquido cefalorraquidiano, está mais escuro porque eu tenho maior difusão das moléculas de água. Tá? E para que servem essas imagens? Na verdade, essas imagens, esse tipo de imagem é o único tipo de imagem que consegue detectar se um acidente vascular cerebral é isquêmico ou hemorrágico. Alguém entendeu o que eu falei? Vocês sabem o que é o acidente vascular cerebral? É o popular derrame, na verdade. É quando você tem alguma região do cérebro que não recebe irrigação, né? Não recebe sangue, ou porque você teve um rompimento de algum vaso, que é o caso hemorrágico, ou porque você teve entupimento de algum vaso, que é o caso isquêmico. Acontece que,
quando você tem o caso isquêmico, existem tratamentos. Se você consegue detectar nas primeiras horas, né, quando a pessoa começa a sentir os sintomas, se você consegue detectar naquelas primeiras horas, numa janela de, sei lá, 5 horas, mais ou menos, você consegue dar um medicamento, né, um trombolizador, acho que chama, alguma coisa assim, para desentupir. E aí você consegue fazer com que a pessoa não tenha sequelas do AVC. Então, é super importante você conseguir detectar nas primeiras horas se o acidente, se o AVC, né, é isquêmico ou hemorrágico. A única técnica que consegue fazer isso é essa técnica aqui, né, é a imagem ponderada por difusão, que é obtida com ressonância magnética. O interessante dessa técnica é que a difusão, ela se dá em todas as direções, com intensidades diferentes. Com essa técnica, você consegue medir como é a difusão nessas diferentes direções. E você consegue criar um troço que a gente chama de tensor de difusão. Então, você mede a difusão em várias direções, e aí você consegue fazer esses mapas com esses elipsoidezinhos que te mostram qual é a direção preferencial de difusão. E para que isso serve? Acontece que, no cérebro, a água ela se difunde preferencialmente ao longo daqueles cabinhos, né, que lhe conectam os neurônios, né, que são os axônios. Ela não se difunde muito através dos axônios, ela se difunde ao longo dos axônios. Então, através de você determinar a direção preferencial de difusão, você consegue fazer mapas de como os axônios conectam diferentes regiões do cérebro. E isso daqui é muito importante para estudar diferentes doenças da substância branca. Então, isso te dá bastante informação, inclusive, sobre como diferentes regiões do cérebro estão ligadas fisicamente, certo? Existem muitos estudos utilizando essa técnica atualmente. Então, aqui, na verdade, eu falei um pouco dos dados que a gente usa para anatomia e o que eu chamei de estrutura, um pouco função. Agora eu vou falar um pouco mais do tipo de técnica que a gente usa para estudar a função cerebral. Então, para estudar a função cerebral, a gente pode usar a atividade eletromagnética do cérebro, né? E aí a gente poderia usar técnicas como a magnetoencefalografia, mas que a gente não tem, e a eletroencefalografia, que é uma das técnicas mais antigas que existem para estudar o cérebro. A gente pode estudar reações bioquímicas, né, que seria a atividade metabólica. E aí a gente usa técnicas de medicina nuclear, mas a gente não trabalha com técnicas que usam radiação ionizante no grupo, então a gente só trabalha com uma técnica baseada em ressonância magnética, que é a espectroscopia por ressonância magnética. E a gente pode estudar a atividade hemodinâmica, que na verdade está associada justamente como o sangue se propaga no cérebro. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E eu consigo estudar isso com ressonância magnética e também com aquela técnica óptica. Também consigo estudar com a técnica de medicina nuclear, mas que a gente não usa no grupo, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas diferentes técnicas que a gente usa. Então, uma seria a eletroencefalografia. Então, a eletroencefalografia é uma das técnicas mais antigas, realmente, para estudar o cérebro, né? Ela consiste em você medir os potenciais cerebrais colocando, né, eletrodos em cima do escalpo da pessoa. Então, é uma técnica não invasiva, né? E você consegue fazer uma série de coisas, né? É uma técnica usada para estudos de distúrbios do sono, então é a técnica principal usada para isso. É a técnica principal usada para o diagnóstico de epilepsia, certo? E para várias outras coisas. Então, a gente tem usado essa técnica bastante e também é a técnica preferencial usada para fazer interface cérebro-máquina ou cérebro-computador. Depois eu vou falar bem rapidinho no final. Depois, para medir a atividade metabólica, então, a gente pode usar a ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, ela permite que você meça espectros que te dão, basicamente, a composição química, né, de diferentes regiões do cérebro. Então, com isso, você consegue estudar o metabolismo cerebral, certo? Você consegue medir isso em vários pontos, né, do cérebro. E a resposta vascular, ela é importante pelo seguinte: quando eu falei que o cérebro consome 20% da nossa energia, certo? Então, quando existe uma atividade de neurônios, o que acontece é que naquela região vai aumentar o consumo de ATP e, portanto, vai aumentar a demanda de glicose e oxigênio. Então, o que vai acontecer é que, num primeiro momento, né, a glicose e o oxigênio do sangue vão ser utilizados, e aí eu vou ter uma queda aqui na concentração relativa de hemoglobina. Na verdade, eu vou ter um aumento na concentração relativa de hemoglobina sem oxigênio.
Então, o que acontece? A hemoglobina, quando ela carrega oxigênio e quando ela está sem carregar oxigênio, né, que é a hemoglobina oxigenada e a desoxihemoglobina, a oxi e a desoxihemoglobina, elas têm propriedades magnéticas diferentes. Então, é isso que eu consigo medir com a técnica de ressonância magnética. O fato de que se a hemoglobina está com oxigênio, ela tem uma propriedade magnética, se ela está sem oxigênio, ela tem outra propriedade magnética. Então, o que acontece é que, nesse início aqui, a hemoglobina vai liberar o oxigênio que ela tem, né, para poder dar suporte para essa atividade neural que está acontecendo, e eu vou ter um aumento da concentração de desoxihemoglobina. Isso faz com que o sinal da ressonância magnética caia. Só que existe um mecanismo, que não é ainda muito bem compreendido, que faz com que venha uma enxurrada de fluxo sanguíneo para aquela região. Mas é muito mais sangue, na verdade, do que é necessário. Mas vem um aumento de fluxo sanguíneo, que aumenta o volume sanguíneo na região, e aí o que acontece é que eu vou ter um aumento na concentração relativa de oxihemoglobina. Isso faz aumentar o sinal da ressonância magnética. Aí, depois que a atividade cessa, né, a concentração... basicamente, essas concentrações de oxi e desoxihemoglobina vão retornar ao estado basal e o sinal volta ao estado basal. Mas por que isso é importante? Porque a gente consegue, então... Com essa variação de sinal que eu tenho quando eu tenho uma atividade neuronal, eu consigo detectar aonde está ocorrendo uma atividade neuronal no cérebro associada a algum tipo de tarefa que eu peço para a pessoa fazer. Então, como é que a gente faz experimentos desse tipo? A gente faz experimentos em que a gente coloca a pessoa dentro daquele tubo, né, aquela máquina de ressonância magnética, e pede para ela fazer alguma coisa. Então, a gente pede, por exemplo, para ela fazer 10 segundos, abre e fecha a mão, 10 segundos fica parado, 10 segundos abre e fecha a mão, 10 segundos fica parado. Enquanto isso, a gente mede, né, faz imagens do cérebro dela muito rápidas. Como a gente faz imagens muito rápidas, a gente não consegue fazer com alta resolução. Cada imagem dessas daqui, na verdade, é um paralelepípedo de dados, né? A gente tem imagens 3D do cérebro inteiro, né, dados 3D do cérebro, e essas imagens, cada uma dessas imagens demora 2 segundos para ser adquirida. Então, eu consigo uma medida do cérebro inteiro a cada 2 segundos. Aí, o que eu faço é que eu vou em cada pixel da imagem, na verdade, a gente chama de voxel, porque é um pixel 3D. A gente vem em cada pixel da imagem e eu analiso o sinal disso daqui. E eu vejo se esse sinal parece com o experimento que eu fiz. Então, se o sinal aqui estiver subindo, quando eu mandei a pessoa fazer alguma coisa, e estiver descendo, quando eu mandei ela ficar parada, eu vou dizer, essa região do cérebro tem uma probabilidade grande de estar associada a tarefa que eu mandei a pessoa fazer. Então, a gente faz ela repetir isso várias vezes, porque o sinal é super ruidoso, e aí faz uma análise estatística. E aí a gente tem um mapa estatístico, que são essas coisas laranjas aqui, que a gente sobrepõe sobre uma imagem anatômica. Então, quando vocês veem o House, ou sei lá, esses filmes, vocês veem um negócio acender no cérebro, não é que está acendendo um negócio no cérebro, mas é um mapa estatístico que a gente coloca lá em cima que diz, olha, essa região aqui tem uma probabilidade muito grande de estar associada a essa tarefa que eu mandei a pessoa fazer. O interessante dessa técnica aqui é que o exemplo que eu dei é um exemplo simples de abrir e fechar a mão, né, que vai ativar o córtex motor, que é uma coisa super conhecida, né? Se eu mexo a mão esquerda, vai ativar meu córtex motor direito, ou mais ou menos aqui no meio. Mas essa técnica é usada para fazer experimentos sobre as coisas mais complexas que vocês possam imaginar. Tem experimentos de cognição social, experimentos relacionados a preconceito, experimentos relacionados a que vocês possam pensar qualquer tarefa que o cérebro possa fazer. Existem experimentos usando essa técnica para tentar analisar quais são as regiões associadas, como diferentes populações se comportam e por aí vai. Então, essa técnica tem sido o carro-chefe da neurociência desde que ela foi inventada, mais ou menos, que foi no início do século. Então, bom, isso daqui é um exemplo de resultados, né? Das regiões que acendem, né, quando a gente faz... Isso daqui, de fato, é o córtex motor. Então, provavelmente foi algum experimento de abrir e fechar a mão, alguma coisa assim. E a outra técnica que a gente usa para estudar o cérebro, que também é usada para estudar a função, é aquela que eu falei, que é a tomografia óptica, ou Near Infrared Diffuse Optical Tomography, ou espectroscopia óptica. Então, essa técnica consiste em colocar sensores, na verdade, fontes e sensores, também sobre o escalpo da pessoa. As fontes, elas emitem lasers na faixa do infravermelho próximo, e os sensores, então, vão medir a luz que sai de dentro do cérebro. Então, essa luz, ela, nesses comprimentos de onda, que é basicamente entre 700 e 900 nanômetros, existe o que a gente chama de uma janela óptica.
né, que é uma janela em que você tem pouca absorção da luz pelos principais absorvedores de luz que existem no tecido, que seriam a oxihemoglobina, a desoxihemoglobina e a água. Então, você tem essa janela aqui, então a luz consegue penetrar bastante e sair do tecido. Claro que ela não vai muito fundo, ela só atinge a superfície do cérebro. Mas como é ali que acontece a maior parte do processamento, você consegue ver várias coisas. E aí o que você consegue medir com essa técnica é justamente as variações de óxido e desoxihemoglobina, que, como a gente viu, estão associadas a se a pessoa está realizando uma atividade neural ou não. Então, você consegue estudar várias coisas. Claro que essa técnica tem algumas desvantagens em relação à ressonância, que é que a técnica não tem tanta resolução e você também não consegue ver o cérebro inteiro, você só consegue ver a superfície. Mas, em compensação, ela é uma técnica portátil, né? Você pode levar ela até a cama do paciente, né? Até o quarto e a cama do paciente. Então, isso é importante para pacientes que estão no UTI, por exemplo. Às vezes, você não consegue levar eles até uma máquina de ressonância. E ela é muito mais barata em comparação, né? A técnica de ressonância tem esse problema, que é uma técnica extremamente cara, né? Bom, e o nosso grupo, então, foi o primeiro a utilizar essas técnicas misturadas. Então, foi o primeiro a utilizar a técnica de eletroencefalografia com a ressonância, né, particularmente para aplicar a investigação de epilepsia. Então, o pessoal colocava uma touca de eletroencefalografia na cabeça da pessoa. Claro que tem que ser uma touca específica, não pode ter componentes magnéticos nem metálicos. Então, é uma touca especialmente fabricada para entrar dentro da ressonância, e colocava a pessoa dentro da ressonância, e aí fazia medidas de eletroencefalografia e, ao mesmo tempo, de ressonância. Então, você tem, simultaneamente, medidas elétricas com medidas relacionadas ao sangue, né, a essa resposta vascular, a resposta hemodinâmica. Esse daqui é um exemplo de resultados combinados. Então, você pode combinar o que a gente chama de fontes do EEG com que seria isso daqui, né, com os dados. Aliás, isso daqui é a resposta da ressonância, isso daqui são a resposta do EEG. Então, você consegue combinar as fontes que você encontra da eletroencefalografia, que seriam as regiões que estão emitindo os pulsos, e aqui seriam as regiões relacionadas à variação, à resposta hemodinâmica. E aqui também, isso daqui, na verdade, é um estudo que foi feito por um aluno de doutorado do Covolan, em que ele analisava as crises epiléticas. Então, as pessoas entravam na máquina e, às vezes, elas tinham crises ou elas tinham uma atividade que a gente chama de atividade interictal, que é atividade entre crises. Quando você olha o eletroencefalograma dessas pessoas, você vê que elas têm uma atividade diferente, só que elas não estão tendo uma crise, você não está vendo sintomas da crise. Então, essa é a atividade interictal. E aí, com isso, ele associava isso a como estava variando o fluxo sanguíneo na cabeça da pessoa. Isso daqui é uma mistura de usar a técnica óptica com a ressonância. Então, na verdade, essa daqui é a resposta da ressonância e essas respostas aqui são as respostas da técnica óptica. E é para tentar entender como estão sobrepostas, né? Quanta sobreposição tem as informações fornecidas por cada uma das técnicas, né? Esse daqui é um estudo em que foi feita uma mistura, né, de eletroencefalografia com a técnica óptica. Então, foi utilizada para estudo do sistema visual, né? Então, aqui tem a resposta da eletroencefalografia. Quando você olha uma coisa piscando com uma determinada frequência, o sinal elétrico que você mede no córtex visual, né, que é a parte do cérebro relacionada ao processamento da visão, ele varia com aquela mesma frequência da coisa que você está vendo piscando. Então, você consegue ver aqui pico, significa que a pessoa estava vendo um sinal piscando, aqui eu não enxergo qual que é a frequência, mas deve ser tipo 8 Hz, e esses aqui são os harmônicos, né, que aparecem, 16 e tal. E essas são essas respostas da técnica óptica, né, da hemoglobina oxigenada e da desoxihemoglobina. Bom, acho que eu vou parar aqui porque deu o meu tempo. Eu tenho mais slides aqui, porque, na verdade, eu só falei das técnicas e eu não falei o que a gente faz com elas. Então, eu tenho mais slides aqui falando das aplicações, mas eu vou deixar para mostrar para vocês se alguém tiver alguma pergunta específica, certo? Então, acho que era isso que eu queria falar. Meu contato está aí. Esse aqui é o site do nosso projeto, que acho que vale a pena entrar. Tem bastante informação sobre o que o nosso grupo faz e várias coisas feitas dentro do grupo. Esse daqui é o site do IFGW na Unicamp, mas aqui essa informação está meio desatualizada.
eu recomendo mais que vocês olhem esse site aqui. Aproveitando fazer propaganda, no final de março, de 27 a 29, a gente vai ter o 4º congresso do BRAIN, que é esse projeto. Para quem tem interesse em neurociência e neurotecnologia, venham, vai ter palestras super interessantes, vai ter uma apresentação dos trabalhos que estão sendo realizados dentro do projeto. É um projeto grande, que envolve pesquisadores da medicina, da física, da engenharia elétrica, da computação, da biologia, e do Centro de Informação Renato Archer, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é um centro de tecnologia do governo federal, que é o... Agora não lembro como fala, mas eles são um centro de referência em reabilitação, certo? Então, se vocês tiverem interesse, as informações para estarem nesse site aqui, tá bom? Obrigada. Agora fico aqui. Vai ficar muito alto aí. É o seguinte, a gente adquiriu um equipamento lá em Sergipe, eu trabalho com ensino, né? Estou tentando cooperar, que na verdade elas compraram para ver leituras, que analisa o movimento sacádico do olho, né? Então perceberam que se a pessoa lê um texto e o olho não varrer 3 vezes aquele texto, a pessoa não memoriza. Aí, do nosso ponto de vista, eu falo, né, que não faz sinapse. Aí, e aí minha pergunta é a parte de ensino, já é justamente isso. Tem sensibilidade suficiente para a gente começar a fazer estudo, ensino, que nem esse, por exemplo, né, que os Estados Unidos já decretaram, se o nosso olho não varrer 3 vezes numa leitura, né, se é aprendizado ou não, isso é extremamente importante, né, para essas pessoas que hoje são os dislexos, né, que não prestam atenção em nada, hoje a pessoa pega o celular, lê muito rapidamente, né, não foca, né, na leitura. Esse tipo de estudo, então, eu tenho 2 perguntas. Tem sensibilidade para isso, né? Porque esse é um problema extremamente importante, porque muitas pessoas acabam, a gente acha que é burro ou não, mas simplesmente ela não está entendendo porque ela passa tão rápido o texto que não teve tempo do cérebro dela a fazer as ligações neuroquímicas, né? Sim. Outra coisa importante, né, que nós estamos entrando numa área de imageamento, né? E tudo que você está mostrando, aquelas fotografias magníficas e tal, são uma reconstrução, né, de toda uma tecnologia. Sim. Tal, né? E a gente fica encantado com essas imagens, né, de astronomia tal, né? E aí uma vez o meu amigo astrônomo, eu falei, pô, mas uma anã branca é no raio-x, né? Como que eu estou enxergando a imagem, né? Não sei se está me entendendo. Aí tem que transportar, né? E é interessante que os nossos físicos saibam isso, né? Tem muita gente que não percebe isso, né? Que está lendo um artigo na Scientific American e tal, está vendo uma imagem no invisível, né? Eu não sei se eu entendi bem as suas perguntas. Sobre a sensibilidade, você quer dizer se com estudos de ressonância magnética, eu acabei não dando o nome, ressonância magnética funcional, ou fMRI, são os estudos em que você usa a ressonância magnética para estudar o funcionamento cerebral. Você está perguntando se esse tipo de estudo você pode usar para estudar dislexia, esse tipo de coisa? Sim. Essa pessoa está realmente lendo com concentração? Olha, certamente existem estudos usando ressonância magnética funcional com dislexia, você pode ter certeza disso. Usar eye trackers é bastante comum em experimentos de ressonância magnética funcional. A gente, por incrível que pareça, acho que ainda não... A gente está comprando um agora, um eye tracker bom. Eu acho que existe algum lá, mas eu nunca usei, eu mesma nunca usei. Então, não sei dizer. Mas, sim, você pode utilizar para fazer esse tipo de estudo, sem dúvida. Você consegue... Tem vários estudos que você pode fazer. É que aqui, realmente, eu só falei das técnicas, eu não falei das aplicações. Mas, com esse tipo de dado, o que a gente mais faz é verificar se a gente consegue encontrar marcadores que diferenciem uma população que tem uma determinada doença da população normal. Então, isso é o mais comum. Também existem estudos em que você tenta verificar se você encontra marcadores que evoluam junto com uma doença, porque daí você consegue prever a doença, né, precocemente. Então, esses são outros tipos de estudos. Tem outros estudos que tentam ver exatamente como, se o cérebro... Tem coisas das quais eu não falei, que são a conectividade cerebral. Então,
Eu falei brevemente que com aquela técnica de difusão você consegue ter uma ideia sobre a conectividade física entre as diferentes regiões do cérebro, mas a gente faz muitos estudos, que são chamados estudos de conectividade funcional, em que você tenta ver se duas áreas do cérebro estão correlacionadas, se elas apresentam atividade similar, simultânea. E aí, com isso, você forma redes, e aí a gente usa, né, toda a teoria de redes, aí, de grafos, basicamente, para modelar essas coisas, e aí tenta descobrir se essas redes se alteram em diferentes casos. E aí, os casos são do que você quiser imaginar, a gente estuda de tudo. Né? Bom, a gente também usa os dados cerebrais para tentar fazer interface cérebro-computador. Então, você pede para a pessoa pensar em coisas específicas, ou imaginar coisas específicas e tenta extrair informação sobre essas coisas e usa aquilo para gerar comandos para um computador. Então, assim, a verdade é que assim, existe uma gama bem ampla. Em relação ao que você falou das imagens, é verdade. Assim, o que a gente mede, na verdade, por exemplo, em ressonância magnética, o que você mede são basicamente campos magnéticos que geram um sinal eletromagnético numa bobina. É isso que você mede, e depois você faz uma transformada de Fourier para montar a imagem, mas para montar aquelas imagens do tensor de difusão, na verdade, você faz um monte dessas imagens, depois você tem que combinar aquilo para formar um tensor. A partir do tensor, você tem que representar aquilo como um elipsoide. Tem toda uma renderização aí, tem toda... Eu esqueci de falar, tem gente da computação gráfica que trabalha com a gente, obviamente. Então, assim, são várias coisas que dá para fazer. Não sei se respondi bem a sua pergunta. Bom dia, obrigado pela apresentação, muito boa. Eu tenho duas perguntas. Bem, como você falou, a graduação em Física Médica no Brasil é particular, né, particular do Brasil em relação ao mundo, e ela é relativamente nova. A minha primeira pergunta é: os cursos de física, em geral, eles abordam a maior parte da física que eles conseguem abordar para formar um físico e, em seguida, ele escolher em que ramo ele vai se especializar. Mas você que está no grupo da graduação de Física Médica na Unicamp, não sente falta que os cursos de física também incluam uma parte que envolva a física voltada à saúde? Essa é a primeira pergunta, né? Aliás, e além de você sentir falta, você não acha que seria interessante incluir isso na grade curricular? A segunda pergunta é: o físico que não se formou em física médica, ele pode ser um físico médico fazendo apenas a residência? Ou seja, que você falou que o físico médico pós-graduar, ele tem que fazer a residência para atuar, né? Essas são as duas perguntas. Tá, vou responder a segunda primeiro, que acho que é mais curta. A resposta é sim. Né? O físico que não fez física médica na graduação, ele pode fazer a residência e fazer a residência. Só que, em primeiro lugar, você tem que prestar uma prova para entrar na residência, que não é uma prova tão simples e que vai cobrar um monte de conhecimentos que o físico que não fez física médica vai ter que estudar por conta. Vai cobrar conhecimentos de radioterapia, de medicina nuclear, esse tipo de coisa. Né? Então, ele vai ter uma certa dificuldade, mas isso não significa que não tenha vários físicos que só fizeram física, estudaram por conta e entraram na residência multiprofissional. Existe. Mas quem fez física médica tem uma vantagem por conta dessa prova de entrada. Né? Em relação à outra pergunta, ela é bem mais complexa e bem mais ampla, existe toda uma discussão. Né? Você falou basicamente se não seria interessante incluir disciplinas da saúde num curso de física. Eu, particularmente, cada vez mais acho que os nossos cursos de física são muito engessados, os nossos cursos de graduação, em geral, no Brasil, são muito engessados e muito carregados. Você dá pouca liberdade para os alunos escolherem o que eles querem fazer e terem uma criatividade mínima, né, sobre como montar o seu currículo e tal. Então, nesse sentido, não é que eu acho que deveria incluir cursos de saúde, acho que você deveria flexibilizar mais, né, os cursos de graduação, ponto. E aí deixar a pessoa fazer alguma coisa um pouco mais como é feita nos Estados Unidos, em que a pessoa faz um major, ela escolhe, né, alguns cursos específicos, né, para saber mais sobre uma determinada área, mas ele pode escolher
cursos de, sei lá, dança, biologia, o que ele quiser. Né? Isso, na Unicamp, a gente é uma universidade bem ampla, tem cursos de tudo quanto é tipo, e o cara que entra na física praticamente só faz física. Né? E ele poderia aproveitar bem mais aquele ambiente, né? Tudo está relativamente perto, poderia fazer cursos variados e a pessoa só faz física e não tem tempo de fazer mais nada, na verdade. Então, assim, eu não gosto muito desse modelo, mas é um modelo difícil de você quebrar, porque é um modelo que permeia, acho que todos os cursos de graduação no Brasil. Então, é isso. Mas é uma opinião particular minha também, né? Eu acho que existem mais pessoas que estão começando a ter essa opinião atualmente. Eu tenho vários colegas que compartilham dessa opinião, mas tenho vários que não. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito bacana. E eu queria saber se você vai disponibilizar esses slides para nós, né? Acho que sim. E também o quanto que é prejudicial a ressonância magnética para o corpo humano. Então, não existem estudos que tenham mostrado nenhum efeito deletério da ressonância magnética para o corpo humano. Né? Tanto que um dos motivos pelos quais a ressonância magnética se tornou o carro-chefe da neurociência é porque você pode entrar na máquina quantas vezes você quiser. Eu já entrei, sei lá, umas 40 vezes, pelo menos. Aqui, antes eu coletava mais dados, ultimamente meus alunos aqui coletam os dados e eu não tenho entrado tanto na máquina, mas quando você vai lá e faz um experimento, os primeiros que entram somos nós mesmos. Então, assim, não existem efeitos. Existem alguns efeitos conhecidos, assim, existe claustrofobia. Quando você faz as imagens de ressonância funcional, como você tem que adquirir imagens muito rapidamente, então você tem um chaveamento muito rápido de gradientes, e isso pode causar um formigamento nos nervos periféricos. Mas, assim, as máquinas de ressonância magnética, elas usam, basicamente, radiação na faixa de radiofrequência. Certo? Você já é bombardeado por radiofrequência na rua o tempo todo. Né? Claro que a radiofrequência esquenta, então o efeito deletério que teria seria aquecer os tecidos. Mas elas são totalmente foolproof. Né? Você não consegue mandar... Ou seja, as máquinas clínicas são totalmente fechadas, você só consegue fazer sequências específicas, né, de aquisição de dados. A gente que tem um contrato de pesquisa com a Philips, né, na nossa máquina, a gente pode mexer nas sequências, mas mesmo assim o negócio é travado de tal forma que você nunca vai conseguir mandar mais radiofrequência do que aquela permitida, né, que é aquela que já tem estudos que mostram que o corpo humano aguenta. Então, não existem efeitos deletérios. Existem alguns efeitos psicológicos. Né? Então, teve um estudo em que um pesquisador... Isso é mais uma anedota. Né? Um pesquisador fez várias pessoas entrarem numa sala de ressonância magnética e saírem onde tem um campo forte e depois fez um questionário, perguntaram o que vocês sentiram lá, parará, parará, parará. E algumas pessoas reportaram que tinham sentido dor de cabeça, que não sei o quê. E acontece que o campo magnético estava desligado, porque eles estavam fazendo alguma troca de algum sistema do campo. Então, assim, foi totalmente psicológico, não tinha nada lá, não tinha nenhum tipo de radiação nenhuma, zero. Né? Então, é isso. Oi, boa tarde. Oi. Eu queria saber como vocês chegaram nessa estimativa de 20% do consumo energético do cérebro. E você estava falando da ressonância, mas eu queria saber, a tomografia utiliza raio-x, né? A tomografia computadorizada, sim. Porque para você fazer uma imagem simples de alguma pancada, como você vai fazer uma imagem só, não existe uma preocupação com a proteção para aquele raio-x, mas o cara que está fazendo a aplicação tem uma preocupação. Eu queria saber, com relação a isso, quantas tomografias se pode fazer por dia, sei lá, você já se mediu isso? Tá bom, então vamos lá. Vou responder essa pergunta primeiro, a primeira, depois você me lembra exatamente. Sobre a tomografia, eu não tenho esse número exato. Eu dei o curso de radiologia por vários anos lá na Unicamp, mas faz tempo que eu não dou, então eu não tenho esses números na cabeça. Mas, assim, uma tomografia, ela deposita uma quantidade de radiação no seu corpo que é centenas de vezes mais do que você fazer um raio-x comum.
Então, isso é uma coisa. Isso em troca de te dar uma imagem com uma definição extraordinária, né? Então, é sempre esse compromisso que eu tinha falado. Agora, quantas tomografias você pode fazer por ano? A pessoa que faz a tomografia em si, ela não fica dentro da sala, né? Ela fica fora. Então, nesse caso aí, não tem problema nenhum que eles realmente... Você opera de uma sala que fica... Uma sala de controle que fica do lado de fora da sala de radiação. Então, as pessoas que fazem as imagens, no caso de tomografia, principalmente, não recebem radiação, praticamente. Agora, quantas tomografias você pode fazer por ano? Não sei dizer, mas eu diria para você manter no mínimo possível. Claro que, assim, em geral, é difícil dizer. Em geral, assim, os médicos só vão recomendar uma tomografia se realmente eles acham que ela vai te dar uma informação que é essencial para o seu diagnóstico. Então, aí, né, é aquele equilíbrio, né? É mais importante diagnosticar do que a radiação que você vai receber. Então, por exemplo, as mulheres... por exemplo, mamografia, né, que as mulheres acima de 40 anos, né, são recomendadas fazer mamografia todo ano. Você sabe que raio-x causa câncer, entanto... Mas, assim, é porque já se mediu, já se fez a conta de que se viu que aquela quantidade de radiação depositada uma vez por ano vale a pena em relação a quanto ela consegue determinar de cânceres precocemente. Então, atualmente, assim, antigamente não existia tanta preocupação, né? Obviamente não se sabia tanto, e existem casos dos anos 70, sei lá, de pessoas queimadas, né, por terem feito uma tomografia computadorizada, ou que caiu o cabelo, ou pessoas que faziam mamografia e acabavam adquirindo câncer de tanto fazer mamografia. Isso atualmente não, existe um cuidado muito grande, os próprios aparelhos são desenhados de tal forma que se usa sempre o mínimo de radiação possível, que você consiga a melhor imagem possível. Na verdade, existem muitas técnicas de pós-processamento da imagem atualmente. Então, antigamente, ou você conseguia uma imagem boa na hora que você estava... Porque era na placa fotográfica. Então, ou você consegue uma imagem boa ali, mas hoje em dia é tudo digital. Então, você consegue pós-processar depois e você consegue ter imagens boas sem tanta radiação. A outra pergunta era... A primeira que você fez? Era sobre esse valor do gasto de energia do cérebro. Era de 20% da energia. Isso não fui eu que determinei. Isso você vai encontrar em vários textos de neurociência. Eu não sei como é que eles chegaram a essa estimativa desse valor, para ser sincera. Eu não sei também... porque, assim, existem sempre aqueles números mágicos que você vê. Então, por muito tempo, você acreditava que o cérebro tinha 100 bilhões de neurônios. Aproximadamente isso. Até que chegou a Suzana Herculano e fez uma medida em que ela pegava células... pegava cérebros, liquidificava, contava células, não sei o quê, e ela chegou à contagem de que, na verdade, não. O cérebro tem 86 bilhões de neurônios e não 100. E desses 86, na verdade, só 16 bilhões estão no cérebro mesmo, os outros 70 estão no cerebelo, que é um pedacinho menor do cérebro. Então, assim, eu não sei como é que foi como é que se chegou a essa estimativa. E até ela não chegar e fazer esse trabalho... Você via em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é texto de neurociências, os 100 bilhões de neurônios. Era um número mágico. Eu não sei exatamente quem determinou e como chegou nisso, mas eu não sei como é que foi encontrado esses 20%. Mas, assim, eu tenho visto recorrentemente em vários artigos científicos, mas não sei como foi calculado. Bom dia, obrigado pela oportunidade, parabéns pela apresentação. São duas perguntas. Uma, mais por curiosidade, é sobre as tais das ondas terahertz, que fica entre o micro-ondas e o infravermelho, que saiu em algumas revistas que iam ser muito boas, mas isso é o menor. E a outra, mais que eu queria saber, é que no BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que está sendo ainda discutido, e se for mantido, vai ter muitos tópicos de física médica e dosimetria no ensino médio. E como vai fazer as licenciaturas, que tem muitas, com esse tópico, que no Brasil parece que tem pouca gente que trabalha, se vocês já têm pensado em alguma maneira de ajudar as licenciaturas com isso? Essas perguntas acho que eu não vou saber responder nenhuma das duas. Você falou ondas terahertz primeiro? É uma onda que fica entre o infravermelho e o micro-onda. Eles usam nesses scanners de
de aeroporto, Ah, tá. Não, ondas T. Ah, tá. Não, eu estou por fora disso. Realmente não estou sabendo, não sei como elas afetam o corpo. Não vou poder te responder. E em relação à licenciatura, eu também não vou poder te responder. Eu não sei. Assim, eu sei que a licenciatura lá do FGW recentemente fez algumas mudanças, mas foram mudanças bem específicas para acomodar umas demandas do MEC e da Secretaria, acho que de Educação também, que eram demandas relacionadas ao horário, às horas passadas, as horas relacionadas à parte de ensino mesmo, passadas dentro de sala de aula e tal, que aumentaram bastante. Então, a gente teve que fazer algumas modificações nos catálogos direcionados a isso. Eu não sabia que estavam querendo incluir coisas de física médica no ensino médio. A última vez que eu vi o BNCC, a última versão, que agora está tudo parado, praticamente o terceiro ano do ensino médio vai ser física moderna, física das radiações ionizantes, inclusive toda a parte de dosimetria, o que é dose absorvida, tudo isso vai estar lá. No ensino médio? No terceiro ano do ensino médio. Nossa. As poucas coisas que eu tinha visto antes, né, dessas reformas que estão querendo ser feitas, eu admito que eu não gostei muito. Assim, eu acho aquilo, né? Existem certos engessamentos, a gente sabe, no ensino médio, mas as mudanças que eu tinha visto propostas até então, eu não concordava com elas. Essas aí eu não estava nem sabendo. Eu sou da opinião que, assim, eu acho que é melhor você dar pouco conteúdo bem dado do que é um pouco o que acontece nas nossas graduações. Você acaba querendo que a pessoa saiba de tudo, mas é tanta coisa que ela não consegue se aprofundar, não consegue entender, não consegue ir a fundo nas coisas. Né? E para o ensino médio vale o mesmo. Né? Esse tipo de coisa, eu não sei dizer se realmente é uma coisa boa ou não. Claro, por um lado você quer que todo mundo saiba o que acontece quando você vai fazer um raio-x, mas, por outro, né, se você tuchar, mas tem várias outras coisas que são importantes, certo? Seria interessante que todo mundo tivesse uma ideia de como funciona um programa que está por trás do celular, não sei. Né, tem várias coisas que seria interessante que as pessoas soubessem, mas como é que você vai enfiar tudo no currículo? É complicado. Eu sou dessa opinião. Menos é mais, sabe? É melhor dar menos bem feito, né, e aprofundado do que você dar muita coisa. Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu faço licenciatura em Física lá no FRJ, no campus de Volta Redonda, e eu tenho esse objetivo de continuar dando aula. Porém, eu trabalhei um pouco numa clínica de imagem, então lá onde fazia tomografia e também ressonância magnética. E como eu trabalhei muito com fotografia, na época que existiam filmes também, com revelações, então assim, aguçou um pouco mais. E a física médica parece que tende um pouco a esse lado. E uma das coisas que eu gostaria de saber é esse ramo, que você passou alguns ali, o pessoal que trabalha em cima, porque eu via só técnicos da Siemens, no caso a máquina era Siemens. Se nós se formarmos, 2 anos de pós-graduação que você passou mais ou menos, né? E tem que fazer mais 2 anos de residência. Isso você trabalha numa clínica de imagem ou você trabalha para um hospital? Como seria, mais ou menos? Não é 2 anos de pós-graduação, não. É ou pós-graduação ou residência. Né? Então, na verdade, assim, o pessoal faz a graduação, daí faz 2 anos de residência. Isso é para trabalhar mais em hospitais e clínicas grandes. Para fazer a parte de uma clínica pequena de radiologia, aí tem muita gente que só faz a graduação e vai trabalhar nessas clínicas. Na verdade, assim, não trabalho diretamente nas clínicas, né? O que o pessoal faz é montar empresas de consultoria e fazer controle de qualidade, oferecer serviços de controle de qualidade, garantia de qualidade, de garantia de aceitação, né, de equipamentos que são comprados, ou até mesmo compra de equipamentos, porque às vezes o médico vai comprar um equipamento e não sabe dizer qual que é melhor, né, qual que tem que ser a performance, esse tipo de coisa. Então, só que isso daí é feito geralmente mais na forma de consultoria. E aí, muitos desses alunos não fazem residência, né? Eles só fazem a graduação mesmo. Professora, bom dia. Eu queria que você comentasse sobre como que estão os estudos sobre
é a memória motora de longa duração. Porque tem estudos relacionados de como que o cérebro consegue armazenar, por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Como que a gente não esquece? Então, como que estão esses estudos em relação a como que o cérebro grava? E você considera que, dentro da sua área, o estudo da consciência é um dos maiores desafios? Sem dúvida. Então, vamos lá. Estudos de memória de longo tempo, né? Você diz... tem muitos estudos sobre isso, sem dúvida. Tem muitos estudos. Na verdade, assim, se sabe mais sobre o cérebro hoje do que a gente tem ideia. Na verdade, a neurociência está muito avançada, né? Existem muitas coisas. Como é que é formada a memória? Basicamente, a memória é formada através da repetição e da repetição, né? Do aprendizado. Então, existe um lema que diz que neurons that fire together, neurônios que disparam simultaneamente, eles se conectam. Basicamente é isso que funciona. Então, quando você tem diferentes neurônios disparando para um mesmo evento, vão se fortalecendo as conexões entre eles. Né? Basicamente é dessa forma. É dessa forma que ocorre o aprendizado, e aí essas coisas vão ficando... É que essa memória de longo alcance que você falou, isso serve para tudo, né? Tem um monte de coisas que você faz, o que você está querendo dizer é o subconsciente, né? É uma coisa que você faz, daí fica armazenado lá e você não traz mais para o consciente na hora de fazer. Acho que é isso, né? É meio dessa forma, assim, né? Os neurônios, eles vão formando, vão fortalecendo as sinapses com outros neurônios que atuam simultaneamente. Então, por exemplo, se para andar de bicicleta eu preciso ativar o sistema motor relacionado às mãos, às pernas, ao equilíbrio, à postura, né, aos órgãos no labirinto, né, para manter o equilíbrio, todas essas coisas. Os neurônios relacionados a essas partes do corpo vão disparar simultaneamente, ou mais ou menos simultaneamente, e isso vai fazer com que eles se conectem com os outros neurônios que estão disparando naquele momento, e dessa forma você vai criando uma memória para andar de bicicleta, por exemplo. Em relação a outra pergunta sobre a consciência é o santo grau da neurociência, certo? É o que todo mundo quer entender, o que todo mundo quer estudar. Existem várias teorias e vários estudos sobre consciência. Estudar consciência especificamente, com as técnicas que a gente usa... Eu, sendo uma física, eu não me atreveria a sair estudando consciência. Ou seja, eu dou mais suporte ao pessoal da medicina, nos estudos deles, do que eu mesma falar, eu vou estudar esse tipo de coisa. Né? Você tem que ter um entendimento muito mais profundo. O meu entendimento do cérebro é extremamente superficial. Eu nunca tive tempo, apesar de estar trabalhando nessa área... Eu estou trabalhando nessa área basicamente desde que eu entrei como professora na Unicamp, né? Mas eu nunca tive oportunidade nem tempo de sentar e fazer um curso de neurociências, de neurologia, que eu adoraria ter feito. Não dá tempo, né? A gente tem tanta coisa para fazer que... Então, assim, meu conhecimento é superficial, é que você vai aprendendo à medida que você vai trabalhando com as coisas, mas o conhecimento que um médico tem, um médico que fez residência em neurologia tem, está em outro patamar. E é esse tipo de pessoa que poderia fazer esse tipo de pesquisa. Pode falar. Uhum. Uhum. Outra coisa é entender e outra coisa é compreender. Tanto que muito tempo já trabalho no Big Bang e tal, mostra que, por exemplo, os trabalhos dos Estados Unidos, Big e Washington, mostram que a gente não deve ensinar entropia ou cobrar entropia. Porque muitos alunos universitários não conseguem entender o que ainda pensa em fluxo calórico, ainda pensa em modelos. Antes de falar em consciência, né, porque a consciência é uma coisa absurda. Uhum. Já o pessoal já trabalha com compreensão. Uhum. Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Não. Se uma pessoa que compreende, uma pessoa que só sabe o conceito, eu sei que você fala inglês na Inglaterra, o outro compreende, né? A língua inglesa veio da Germânia, que veio do não sei o quê, da história, tal, veio um monte de imagem na cabeça. Não fala de um monte de imagem, provavelmente na hora que você pergunta isso para essa pessoa, deve vir mais conexões cerebrais. Provavelmente, mas
É que é um pouco o que você falou. Na verdade, assim, primeiro você tem que definir o que é a consciência, de fato. É uma coisa extremamente complexa. Já a definição em si do que é consciência é complexa, né? Porque uma coisa mais simples compreensão, sim, sem dúvida, dependendo do que a pessoa, do conhecimento que a pessoa tem e do que uma palavra vai evocar diferentes coisas, né? Vai ativar diferentes regiões, diferentes memórias, diferentes redes sinápticas, sem dúvida. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas existem sobre consciência? Não, sobre se alguém já teve educação, explicando mais em tudo. Eu queria saber se já passou uma vez na sua mão alguém que fez esse estudo. Pegou estudantes que compreendem, por exemplo, entropia, ou compreendem o que é uma peça de Mozart e outros que só sabem. Sim. Não, esse tipo de estudo está cheio. Ou seja, estudos tentando, por exemplo, tem muitos estudos, por exemplo, que comparam pessoas que aprenderam uma segunda língua quando eram crianças e que aprenderam uma segunda língua quando eram adultos. Né? E essa memória está armazenada em lugares diferentes. Então, se você aprende uma língua quando você é criança, você armazena esse tipo de memória num lugar diferente do cérebro que você aprende mais tarde. Então, isso, por exemplo, é uma coisa bem sabida. Olha, existem estudos sobre o desenvolvimento do cérebro, né? Como a criança desenvolve o cérebro, como ela aprende. Estudos de ressonância feitos com crianças recém-nascidas e que vão acompanhando eles ao longo da vida. Existem estudos feitos com gêmeos, em que os gêmeos que também acompanharam por muitos anos, em que os gêmeos se separaram, fizeram coisas diferentes, e aí para tentar entender como as diferentes vidas que eles tiveram impactaram o cérebro delas. Existem estudos feitos com músicos, né, que mostram que eles têm determinadas regiões do cérebro mais desenvolvidas, dependendo do tipo de instrumento que tocam, do que outras. Existe um estudo bem conhecido, feito com taxistas londrinos, que mostram que eles têm uma quantidade maior de substância cinza numa determinada região do cérebro, associada a você montar mapas espaciais. Então, assim, existem uma miríade de estudos que analisam isso, sim, muitos. Aprendizado em vários níveis. Isso tem bastante mesmo. Bom, vamos agradecer. Vamos comer, né? Então, a maioria já desistiu com fome. Vamos agradecer novamente. Obrigada, Gabriela. Obrigada.